dia, amigas, amigos. Mais um dia graças ao bom Deus. Meu nome é Eugênia Canto e este é o podcast Café com Espiritismo. No episódio de hoje, damos continuidade aos relatos que Kardec nos traz no livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. São 14 relatos em que ele traz casos de pessoas que viveram situações difíceis, afligentes na Terra. Por isso mesmo, ele chama este capítulo, o último do livro, de Expiações Terrestres. Hoje, vamos falar um pouco de Julienne Marie, a mendiga. É um relato longo, no qual Kardec houve por bem inserir 3 comunicações do espírito, sendo uma delas na Sociedade Espírita de Paris e as 2 outras para alguém que foi amigo deste espírito, benfeitor dele, enquanto ele encarnado estava na feição de Julienne Marie, a mendiga. Na comuna de Villate, perto de Nozay, Loire Inférieure, havia uma pobre mulher chamada Julienne Marie, velha, enferma e que vivia da caridade pública. Um dia caiu num charco, de onde foi retirada pelo senhor A. Reticências, morador da região, que habitualmente lhe prestava socorro. É precisamente ao senhor A que este espírito se comunica. O senhor A era médium e espírita. Quando soube da morte de Julienne Marie, veio-lhe o pensamento de que talvez o seu espírito tivesse vindo visitá-lo. Seguindo o conselho de um de seus amigos, membros da Sociedade Espírita de Paris, ao qual havia contado o que se passara, fez a evocação dessa mulher, com o objetivo de lhe ser útil, não sem antes se aconselhar com os seus guias e protetores, dos quais recebeu a seguinte resposta, abre aspas, sim, poderás evocá-la e isto lhe dará prazer, embora seja inútil o serviço que te propões prestar. Ela é feliz e inteiramente devotada aos que lhe foram compassivos. És um de seus bons amigos. Ela quase não te deixa e, sem que o percebas, muitas vezes se entretém contigo. Mais cedo ou mais tarde, os serviços prestados serão recompensados, e quando não o sejam pelo próprio favorecido, sê-lo-ão pelos que por ele se interessam, antes e depois de sua morte. Quando o espírito não teve tempo de se tornar reconhecido, outros espíritos simpáticos em seu nome testemunham todo o seu reconhecimento. Eis o que explica o que sentiste no dia de sua morte. Agora é ela quem te ajuda no bem que queres fazer. Lembra-te do que disse Jesus. Aquele que se humilhar será exaltado. Terás a medida do serviço que ela te pode prestar, se, contudo, só lhe pedires assistência para ser útil ao teu próximo. Fecha aspas. Foi suspeita na localidade a de que Julienne Marie houvera se suicidado. Na comunicação que o espírito dá na Sociedade de Paris, ela diz que não cometeu suicídio. Apenas teve um mal súbito e caiu na vala. É interessante notar que o senhor A. Reticências, aqui Kardec não declina o nome completo deste homem, apenas o designa por senhor A. Reticências. Este senhor, ele era um benfeitor de Julienne Marie enquanto mendiga. Ele se compadecia da sua miséria e procurava auxiliar. E nessa primeira lição, em face do que o Espírito coloca, que ele pode evocá-la e explica a razão, fica patente que este Espírito, reconhecido do auxílio que houver recebido em vida, passa a auxiliar o seu benfeitor, agora do plano espiritual. Kardec, ao fim das 3 comunicações, coloca o seguinte:
Este caso está cheio de ensinamentos para quem quer que medite as palavras deste Espírito nestas duas comunicações. Todos os grandes princípios do Espiritismo aí se acham reunidos. Desde a primeira, o Espírito revela a sua superioridade pela linguagem. Como fada benfeitora, vem proteger aquele que não a rejeitou em seus farrapos de miséria. É uma aplicação destas máximas do Evangelho. Os grandes serão humilhados e os pequenos serão exaltados. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, pois quem é pequeno neste mundo, talvez seja maior do que julgais. Essas são as palavras de Kardec em comentário às comunicações do Espírito Julien Marie. Antes que possamos finalizar, recomendamos àqueles que nos escutam naturalmente que possam ler a comunicação na íntegra. Está no capítulo 8 da segunda parte da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Mas antes que possamos encerrar, trazemos excertos do Espírito Julien Marie nas comunicações que deu já como Espírito. O primeiro deles: a voz do que sofreu e suportou com resignação as misérias deste mundo é sempre ouvida, e como vês, um serviço prestado sempre recebe a sua recompensa. Ela fala isso em face da presença agora disponível e salutar que faz junto àquele que a beneficiou. O segundo excerto é uma mensagem que ela endereça ao seu benfeitor, para ele mesmo, que era médium e espírita. Ela diz: sê sempre caridoso na medida de tuas possibilidades. Compreendes a caridade suficientemente tal qual deve ser praticada em todas as posições da vida terrena. E uma terceira citação deste espírito que gostaríamos de destacar é: não te iludas quanto às missões que tens a cumprir na terra. Pequenos e grandes têm a sua. A minha foi muito penosa, mas eu merecia semelhante punição por minhas existências precedentes, conforme o confessei ao bom presidente da Sociedade Mãe de Paris, a qual todos vos congregareis um dia. Esse dia não está tão longe quanto pensas. O Espiritismo marcha a passos de gigante, a despeito de tudo quanto se tem feito para o entravar. Marchai, pois, todos sem medo, fervorosos adeptos da doutrina, e vossos esforços serão coroados de sucesso. Paz e bem, paz e luz, um excelente dia a todos nós, amigas e amigos. Até o próximo episódio.